Programa Cardápio de Primeira desembarca em Brasília, hoje para entrevistar uma mulher muito especial, que é mãe, esposa, empresária, advogada e agora está na política. Recebam comigo, Maiara. Estar aqui hoje nessa divisa, né, que a gente está dividindo o público entre o Distrito Federal e o Goiás. Eu estou muito feliz em participar do seu programa, Priscila, desejar muita felicidade e agora eu serei uma telespectadora assídua. E agora eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que eu não coloquei o seu sobrenome, que eu fico na dúvida. Você usa mais o Noronha ou Rocha? Então, e aí já começa, né, a minha identidade. Eu gosto de colocar Maiara Noronha Rocha. Marcar territórios. A Noronha, que já me acompanha desde que eu nasci, né? E a Rocha, né? Exatamente. Rocha que tem toda uma história a partir da minha segunda vida, né? Que é a vida pós-casamento, pós-maternidade. Então, são dois nomes que eu carrego comigo. Maiara Noronha Rocha. E eu gosto muito de falar com as minhas entrevistadas sobre o outro lado que não é tão visto e principalmente voltado à história, às suas raízes e tudo. E assim, por trás de uma grande mulher a gente tem os percalços, eu tenho as minhas histórias, você as suas. Eu queria que você me contasse e contasse para os telespectadores como que foi a sua caminhada para chegar até aqui. E aí passa o filme, né? E eu falo que o tão encorajador é quando a gente escuta a história de uma outra pessoa, de uma outra mulher. E a gente acaba revivendo os nossos caminhos. E é tão importante a gente ter esse retrovisor sempre ali disponível para a gente olhar o caminho que já foi percorrido. Não olhar as dificuldades que vivemos. Isso aí dá para ficar no passado. Mas o caminho, olhar a distância que você já se deslocou, ela faz com que você consiga se manter mais firme numa caminhada, numa longa caminhada que ainda tem pela frente. Então, eu sou filha de 2 servidores públicos, então para quem não é de Brasília, consegue lembrar de Brasília e já pensar assim, a capital do concurso público, e é mais ou menos isso. É uma cidade administrativa, é o Distrito Federal. Ela é a sede política do nosso país. Então, tudo emana do Distrito Federal, o nosso coração pulsante. Então, os meus pais, 2 nordestinos, que vieram para Brasília em épocas distintas, ambos do Piauí, mas não vieram namorando. Eles começaram já um relacionamento aqui. O destino. Exatamente. E casaram, eu nasci em 1988, no mesmo hospital que, inclusive, 30 anos depois nasceu o meu filho. Olha. Então, meus pais sempre tiveram essa ambição de investir na filha, a única filha, eu sou filha única. Olha. Para que ela também fosse uma servidora pública. Pela estabilidade que tanto as pessoas acreditam que existe no serviço público, pela qualidade de vida que tem aqui no Distrito Federal. E eu fui para o direito, estudei, voltando aqui um pouquinho, né? Então, a minha escola, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, mesmo sendo filha de servidores e a única filha. Então, naquele momento, a vida não era, vou dizer assim, que eu passei dificuldade na minha vida, eu nunca passei dificuldade, mas era uma vida apertada. Então, eu estudei em escolas públicas, fiz o Centro Interescolar de Língua, formei em inglês, estudei alguns anos francês, também no CIO, que é uma escola pública internacional, né? Uma escola que ensina várias línguas aqui no Distrito Federal, nem sei como é que é no Goiás. E da faculdade, fui lá e me inscrevi no Direito, mas desejando passar no concurso público. E assim eu fiz, passei em alguns concursos públicos, mas quando eu estava ali no 9º semestre, quando eu passei na prova da OAB, eu me vi analisando o cenário da advocacia, analisando a iniciativa privada, algo que não estava nos meus sonhos de vida. E me apaixonei, porque a iniciativa privada ela me traria naquele momento mais dinamismo do que o serviço público. Então eu sempre gostei desse mundo das relações, comunicação, envolver em vários cenários.
Então, naquele momento, eu me permiti ir atrás. E ali começou a advocacia privada, então eu deixei de lado o concurso público. E como que foi a aceitação dos seus pais quando você decidiu mesmo? Então, pro meu pai, minha mãe, para ela estava tudo bom, né? Ela já tinha orgulho da filha que estava ali em formação. Então, assim, durante a época da faculdade, eu fui a única, naquele período, naquele semestre, a passar no exame de ordem antes de me formar. Então, naquele momento, os olhos vieram para cima de mim de uma forma positiva. Então, aquele ego inflou. Naquele momento, eu acabei me sentindo ali na faculdade. Já estava mais segura de ainda estar no nono semestre, nem ter me formado, ou seja, eu ainda iria para o próximo semestre já na segurança. Então, eu teria mais que cumprir as matérias obrigacionais e já estava me sentindo segura. Então, naquele momento, tinha um orgulho por parte do meu pai e da minha mãe de falar assim, ela está no caminho certo. Apesar de que o sonho era que ela passasse num concurso público, era que eu passasse num concurso público. Então, naquele momento, já existia uma certa segurança. Só que na iniciativa privada, diferente do que acontece na esfera pública, você tem que ir atrás dos clientes, você tem que se manter ativa. Então, você que vem... Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Então, naquele momento, quando eu me formei, eu trabalhei em 2 grandes escritórios de advocacia ao mesmo tempo. Né? Na verdade, 3. Foi um que era para trabalhar advocacia nos tribunais superiores, em grande proporção no país, e tinha um escritório de pequeno porte que também fazia essas relações. Então, eu advoguei nesses 2 escritórios, no mesmo prédio, no edifício que fica ali no centro de Brasília, no Brasil 21. Então, eu ficava dividindo as 2 salas para conseguir cada vez mais ser vista. Né? Eu queria entrar nesse cenário da advocacia em nível nacional. E por isso que eu me vinculei. Espaço, né? E jovens, tem uma coisa que o jovem tem, é energia e força de vontade. Então, eu sabia que eu tinha que aproveitar aquela fase da minha vida. Eu sabia que, com o tempo, essa energia ela tende a diminuir um pouco, apesar de que nós, mulheres, a gente vive nessa... Equilibrando pratinhos. Equilibrando pratinhos e sempre ali buscando se realizar mais. Então, naquela fase, eu não era nem casada, nem tinha filhos. Tinha acabado de me formar. Me sentia, assim, uma mulher inteligente, capaz. Então, por que não tentar ultrapassar até os limites naquele momento? E assim eu fiz. Chegou uma fase da minha vida, acho que depois de mais ou menos 1 ano e meio que eu estava nesses 2 escritórios, eu fui para um escritório maior, só que eu deixei de ser 2 escritórios para 1 escritório. Passei também mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e aí veio outro desejo, abrir o meu próprio escritório, seguir uma carreira solo. Então, abri uma unidade, um escritório de advocacia unipessoal, então era eu e eu mesma. Então, eu contratei pessoas para trabalharem comigo, mas assim, a recepção, me ajudando ali no dia a dia, mas o escritório eu comecei a tocar sozinha. Logo em seguida, eu fui trabalhar no Ministério dos Direitos Humanos, então eu coordenei uma comissão interministerial, ou seja, era uma comissão que coordenava ali todo o país na área dos hanseníanos, tanto de quem tinha hanseníase quanto dos familiares que acompanhavam esses pacientes. Alguns já tinham até falecido e estavam nessa fase de requerimento de pensão. E anos depois, né, eu acabei indo para o GDF, já na posição de esposa do governador do Distrito Federal. E aí eu falo, Priscila, que a chave, ela virou num momento da minha vida muito sensível. Eu tinha acabado de virar mãe, meu filho tinha 16 dias de nascido, quando o Ibanez tomou posse como governador, 16 dias. Então, hormônios ali, exatamente, estavam aflorando. E eu fui numa agenda do Hospital da Criança, e naquele momento dessa agenda, eu me vi num púlpito, num dispositivo, e fotógrafos na frente, todo mundo ali ouvindo o Ibanez falar sobre o que estava acontecendo ali no Hospital da Criança e tudo. Naquele momento eu me vi como mãe, olhando para outras mães que estavam ali. E naquele momento eu só pensei assim, gente, eu vou ficar 4 anos, que até então a mentalidade era que ele ficaria 4 anos. Eu vou ficar 4 anos exatamente nessa posição de estar acompanhando o meu marido. E essa é uma grande missão, né? Porque na verdade eu falo que é a mulher que conduz, um grande líder, né? Ela que dizem que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço.
que conduz, para onde olha, o que faz, como faz. E a segurança de um lar é a segurança de uma sociedade. A segurança de uma sociedade está na mulher. E naquele momento eu vi que eu poderia fazer mais. Eu teria condições de fazer mais. Eu sabia da minha bagagem, o que eu tinha, qual tinha sido a minha infância. Eu andei de transporte público, frequentei escolas públicas, passei em concursos públicos, tive as minhas dificuldades, fui atendida em hospitais públicos. Posso contribuir? Eu posso ter a minha retrospectiva de vida e falar, aqui era bom, aqui era ruim, isso aqui não dá mais. Uma perspectiva do outro lado da moeda, né? Exatamente. Eu acho importante você ter vivenciado isso justamente para você trazer um olhar diferente, porque acaba vivendo em bolhas, as pessoas elas não sentem na pele aquelas dificuldades e você pôde experienciar isso antes para quando você se posicionasse agora no lugar onde você está, você poderia fazer mais pelas pessoas. E aí, naquele mesmo momento, eu senti também gratidão. Gratidão pela oportunidade de estar ali com o meu filho saudável, pela oportunidade de estar diante de uma sociedade com condições para ajudar. Ou seja, eu entendi naquele momento que Deus tinha me dado uma oportunidade de colocar nas minhas mãos. Você pode, se você quiser ajudar, você pode, né? E ali eu assumi. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou arregaçar as mangas, não vou viver aqui minha licença maternidade, porque até então eu estava de licença maternidade, eu era servidora do Ministério dos Direitos Humanos à época, e acabei gozando dessa licença maternidade num órgão público, mas eu acabei trabalhando para a sociedade de forma imediata. Então eu não tive essa licença maternidade e por vezes vem a culpa. Porque ao mesmo tempo que eu comecei a estudar a primeira infância, que eu tinha que trabalhar a primeira infância aqui no Distrito Federal, e de cara, os estudos já apontam que os primeiros 1000 dias de uma criança são primordiais até na vida adulta dela. Então, aqueles primeiros anos de vida, aqueles primeiros dias, aqueles primeiros meses de vida, eles são primordiais para o ser humano que você vai transformar em 30 anos, 40 anos. Quem vai ser aquele adulto? Formação de caráter, formação de posicionamento para o mundo mesmo, né? Isso faz toda a diferença. E aí vem a culpa. Ou seja, eu trabalhava arduamente, todos os dias saindo ali de casa para me desdobrar. Então, assim, eu tinha que, obviamente, com uma carga horária bem reduzida naquele início. Então, para amamentar. Então, quem é mãe aí sabe do que eu estou falando, não vou entrar nos pormenores aqui. Mas esse fluxo entre coordenar o tempo, que você vai sair de casa, que tem que voltar para poder fazer toda aquela rotina da criança. E, ao mesmo tempo, eu tinha que deixar o meu filho com alguém enquanto eu ia sair para fazer essa agenda. E por que eu me cobrei tanto naquele início da minha maternidade que não tinha obrigação alguma? Porque eu me apeguei que o tempo passaria. Eu falei, o tempo vai passar, são 4 anos que passam no piscar de olhos e eu tinha um medo gigantesco de me arrepender lá na frente de não ter contribuído. Dado o seu melhor. Então, eu tinha esse medo. Eu falei, gente, 4 anos passando muito rápido, eu tenho que contribuir. Por quê? Porque é o legado na cidade onde eu nasci. É o legado na cidade onde eu cresci. E depois de 4 anos, não sei o que vai acontecer. Então, assim, exatamente. Mas naquele momento o pensamento era, é agora ou é agora? Não tem outra opção. E aí eu tinha que me dividir. Naquele momento, o meu papel principal era ser mãe. Eu estava na minha licença maternidade. É isso que eu quero te perguntar agora. E mais, só no próximo bloco. Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code
e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Voltamos para o nosso segundo bloco, aqui entrevistando a querida Maiara. Muito obrigada por você ter me recebido. Desembarcamos aqui em Brasília e um papo muito bacana agora, mais precisamente sobre maternidade. Eu queria saber de você quais são os desafios e as benesses de ser mãe, porque muitas mães falam que a maternidade é padecer no paraíso. Sofre, mas é a melhor coisa do mundo. E eu quero saber a experiência da Maiara como mãe. Eu também acho que, para mim, a maternidade foi o melhor acontecimento da minha vida. Eu era uma Maiara até o dia que meu filho nasceu e virei outra Maiara completamente diferente. E eu tenho certeza absoluta. Olha, delícia, agora eu vou ter que dividir minha fala com os meus petiscos. Então, eu tenho certeza que quem convive comigo há muitos anos, ou quem conviveu comigo em algum momento da minha vida, falou, nossa, como ela mudou. Às vezes olha como mudou no sentido ruim, não. Melhorou. E de fato eu olho para mim e eu vejo duas pessoas diferentes. Principalmente no quesito energia. Eu era uma jovem que, por mais que eu me identifico como uma mulher dedicada desde sempre, mas eu era uma jovem mais morosa, mais no meu tempo, do meu jeito. E no dia do parto, a virada de chave também foi muito gigantesca. Então, assim, veio uma energia, apesar do cansaço, porque o cansaço, obviamente, ele é muito maior. Mas, diante daquele cenário, eu me vi mais ativa, com mais vontade, mais aguerrida, mais medrosa, mas, porém, mais cheia de impulso. Então, a maternidade, ela me trouxe muito essa vontade de vencer. Quando eu falo, não é só vencer por mim, não. É vencer por todos aqueles que estão comigo, por todos aqueles que eu vou levar comigo adiante. Consuma força, né? Exato. Que vem... E por ser filha única, hoje eu também sou responsável pelos meus pais. Né? Meus pais já são 2 idosos e eu tenho uma mãe com Parkinson. Então, quando você me pergunta assim, a gente está falando aqui da pauta da maternidade. Não é que eu me sinta mãe da minha mãe, mas eu carrego uma responsabilidade também de cuidar da minha mãe. Então, hoje eu tenho um filho e tenho a minha mãe que também mora com a gente. E é uma grande responsabilidade. E mais uma vez, Priscila, eu falo dessa necessidade de ser mãe de tantas outras pessoas aqui no Distrito Federal que eu sequer conheço. Não sei o nome, não sei onde mora, mas sei e imagino quantas dificuldades vivenciam ali no seu dia a dia. E é exatamente por isso que eu falo, o tempo vai passar e hoje, diferente daquela Maiara de 6 anos atrás que tinha medo de estar parada ali e se arrepender no futuro, hoje eu tenho a plena convicção. Eu já tenho orgulho da mulher que eu sou, do que eu já consegui trabalhar. E não que significa dizer que eu estou a fim de parar e aqui está ótimo, não. Eu quero mais, eu quero ir além. Mas hoje eu já consigo olhar para mim, tirar aquela mochila pesada, aquela bagagem pesada do medo e falar assim, esse é o caminho. Eu estou conseguindo seguir a vida trazendo outras pessoas juntos. Sabe, quando eu olho, Priscila, para 6 anos atrás e eu vejo famílias que passavam dificuldades aqui no Distrito Federal sem conseguir escolher o que iria comer, e hoje, ao sair na rua, eu escuto relato de diversas mães falando assim, olha, quero muito agradecer essa gestão pelo prato cheio, que trouxe dignidade para minha casa. Pela primeira vez na vida, eu consegui comprar, sei lá, um iogurte, um pacote de biscoito, uma bandeja de ovos, escolher qual tipo de ovo você quer levar para casa, se é um caipira, se vai comer um peixe, se vai comer uma carne moída, qual é a carne que vai ser moída para levar para casa. Se essa dignidade, ao mesmo tempo que a mãe consegue se equilibrar, porque através de um prato de alimento não é só aquela fome que é saciada de forma imediata, mas é saúde, é bem-estar, é capacidade para o filho estudar, é capacidade para a mãe se sentir segura para ir trabalhar. E aí ela vira também a chave, vira também a página do livro e começa uma outra história de autonomia, conseguindo trabalhar porque seus filhos estão alimentados. E eu tenho esse orgulho de ver hoje o Brasil falando do cartão Prato Cheio e implementando nos seus estados. Então foi uma iniciativa que partiu da minha equipe de trabalho, sabe? Partiu comigo. Então, quando eu falo para você, quando eu carrego comigo, não é só a minha casa,
a minha família, as pessoas que trabalham comigo no gabinete, as pessoas que trabalham comigo na secretaria, mas eu carrego um povo que vem evoluindo. Então, tem um... E é bom você trazer, desculpa te interromper, mas fazendo um gancho do que você está falando, você trazer a realidade e mostrar que, porque não é a nossa realidade, não quer dizer que ela não existe. Então, você falar sobre isso, de não ter uma comida no prato, à mesa, para fazer as refeições, muitas pessoas acham que isso não existe. Por quê? Porque não é a realidade dela. E a partir do momento que a gente vê através desses projetos e através da educação mesmo, de você demonstrar essa realidade no seu dia a dia, e você faz isso de maneira muito espetacular nas redes sociais, você mostra que a realidade que você não vive, ela existe e muitas das vezes ela é cruel, como no caso de não ter o que comer em casa. E aí eu queria até aproveitar essa oportunidade para falar também para quem está nos acompanhando e vivencia isso. Não é a minha realidade, eu não consigo nem imaginar as pessoas passando dessa fome. Você também tem a possibilidade de ser grato nas atitudes. Por vezes eu encontrei amigas, conhecidos, pessoas que me abordavam na rua falando assim: Mayara, eu tenho uma vontade de ajudar, mas eu não sei como ajudar. Onde que eu posso entregar os meus donativos? E aí eu vou falar de uma campanha linda também que tem se destacado no Brasil, que é o Solidariedade Salva. Por quê? Porque o Solidariedade Salva, ele vem participando aqui no Distrito Federal em todos os grandes eventos. Então você tem a oportunidade de escolher pagar menos para entrar num show, num espetáculo, num teatro. E ao pagar menos, você leva ali 1 quilo de alimento não perecível, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Você tem a oportunidade de salvar a vida de uma família. E aí esse movimento social aqui em Brasília está muito forte, está muito enraizado. E quando eu vejo ele também indo para outros estados, eu sinto um orgulho tão grande. Porque mais feliz é aquele que tem para dar, para contribuir, do que aquele que tem para receber. E quão é o importante a gente ter uma sociedade grata pelo que tem. Uma pessoa grata, ela se dedica mais. Uma pessoa grata, ela reconhece mais, ela reclama menos, ela faz mais pelo outro. Por quê? Porque ela tem gratidão à vida. E um povo grato, com certeza, é um povo próspero. Eu falo aqui no Distrito Federal, se cada pessoa doar ao menos 1 quilo de alimento não perecível num grande evento, ao comprar minha entrada social, não existiria fome aqui no Distrito Federal. Então, se a gente conseguir ter esse raciocínio, somado isso às políticas públicas... Conscientização. Exato. Então, assim, vem o poder público, o governo, que ele é uma administração. O poder público, ele administra uma cidade, um estado, um país. Ele administra. Mas quem progride o país, o estado, o município, não é o gestor público. Quem progride isso é o povo. E é o povo. Então, essa junção aqui, eu falo iniciativa privada, sociedade civil e o poder público, indo todo mundo junto, não tem como dar errado. E eu venho trabalhando muito isso. Então, Ibanez trabalha as políticas públicas como gestor e eu, Mayara, trabalho essa junção entre iniciativa privada, sociedade e a esfera pública. E tem dado certo. Muito bem, meus parabéns. E agora eu tô arriscando o agro, viu? Ah, é? Eu sei que o agro é forte no Goiás, né, mas eu tenho aprendido e tenho divulgado aqui no Distrito Federal o quão grandioso é o agro aqui no Distrito Federal. Estamos nos destacando aí na soja, tenho aprendido tanta coisa. E aí a gente está dividindo aqui território com Goiás e a gente precisa aprimorar mais esse compartilhamento, né? Então, assim, eu acompanho muito o trabalho da Gracinha e tenho certeza aí que o entorno do Distrito Federal tem ganhado bastante com as ações sociais que acontecem no Goiás, com as ações sociais que acontecem no Distrito Federal. E por isso o Centro-Oeste todo vem também crescendo e prosperando. Não, maravilhoso. Vamos beliscar aqui, mas... Ô, chefe, me responde aqui. De onde é essa terra aqui? É do Distrito Federal? Vai de onde? DF ou Goiás? É de Goiás, mas agora já está aqui. É do povo. Mas eu vou exportar para lá os nossos produtos agrícolas, viu? Olha que bacana. Das nossas famílias agricultoras aqui. A agricultura familiar aqui está muito forte. É? No orgânico. Exatamente. Bacana. Muito investimento público na agricultura familiar. E aí vem alimentando as crianças nas escolas, famílias que recebem ali a cesta verde. E aqui na ROAC, né? Depois Folhados. Exato. Que bacana. ROAC, quando eu falo aqui, é a residência oficial. Onde nós estamos aqui é a residência oficial. Nessa residência oficial agora tem uma horta, que eu falo que não é mais uma mini horta, não. É uma grande horta.
Porque a intenção é realmente alimentar o máximo de pessoas possíveis. Estudantes, pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu aproveito isso também para pegar, né? Um pouquinho. Aproveita. No orgânico. Faz a diferença. Faz total né? diferença. É muito exatamente. bom. E assim, dá para fazer um trabalho em conjunto. Com Goiás a gente está tão pertinho, né? Somar forças aí faz toda a diferença, né? E tá bom, né? Maravilhoso. Queijinho de cabra dá um toque todo especial, né? Eu falo que o grande desafio da alimentação é você realmente trazer esse sabor diferente, sabe? Saudável, gostoso, né? Eu tenho essa dificuldade na minha casa, de comer um prato de verdura sentindo sabor. E eu já estava aprendendo aqui nos bastidores, viu? O segredo é evitar água. Eu tenho que falar com a minha equipe. O segredo é evitar água. Agora nós vamos para o próximo bloco, num cenário diferente, para a gente experimentar o cardápio de primeira escolhido pela primeira-dama do Distrito Federal. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com mais um bloco do Cardápio de Primeira, hoje numa edição especial aqui em Brasília com a querida Mayara. E, retomando o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de cuidado com a sua mãe. Eu sou muito mãe da minha mãe hoje, a gente é muito unida, parceira, e eu vi você falando com muito carinho ali sobre essa experiência, agora ela morando com você, e foi algo que me deixou comovida, e eu queria que você falasse como Mayara filha, assim, essa experiência que você vive de ter a sua mãe nessa condição e ser uma doença delicada, né, que acontece a piora de maneira gradativa. Me conta um pouco dessa sua rotina com a sua mãe nesse estado. E Priscila, por vezes eu já me peguei questionando, por quê comigo, né? Por mais que a doença não seja comigo, é com a minha mãe, mas por que comigo? Por que carregar isso? O que eu posso fazer? Como resolver isso? E, mais uma vez, eu encaro como uma missão de vida. Eu me peguei questionando, assim, o que eu posso fazer? Mas, ao mesmo tempo, o diagnóstico da minha mãe aconteceu pouco antes que a gente viver essa experiência de estar no mandato. E de lá para cá, mais uma vez, eu falo, eu carrego culpas, pesos. Então, por exemplo, eu tenho que me dedicar a ser uma mãe, mas eu não consigo ser aquela mãe perfeita, porque eu também tenho que me dividir no papel de esposa, que eu também tenho que me dividir no papel de primeira-dama, que trabalha muitas pautas no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, eu tenho minha responsabilidade com a minha mãe. Então, em todos esses papéis, eu não consigo ser 100% em cada um. Mas eu preciso ser boa nos meus papéis. E hoje, ser filha me traz também essa responsabilidade do cuidar. E não só comigo. A vida é um giro. Então, para cada um de nós que aqui, né, que aqui está, para quem está nos acompanhando, por mais que você tenha ali seus pais saudáveis, em algum momento esse giro vem. Quem um dia foi cuidado, passa a cuidar. Outros carregam mais na responsabilidade de não ter o que fazer. Então, na questão da minha mãe, eu ainda assim tenho na minha mente uma responsabilidade, uma vontade, um sonho de trabalhar essa pauta de idosos, principalmente de idosos, que estão acometidos com doenças que não têm um familiar que possa dar cuidado. Olha a responsabilidade. Há anos atrás, as famílias tinham ali 6 filhos, 7 filhos, todo mundo se dividia para cuidar de um pai e de uma mãe. Hoje em dia, as famílias são pequenas, é um filho
2 filhos, ou às vezes nem filhos têm. É verdade. E quem um dia vai cuidar daquele idoso? Como vai acontecer? Mas compete ao poder público. Será que o poder público tem condições de cuidar individualmente de cada idoso desse Brasil? As famílias vão ter como fazer para poder um dia cuidar desse idoso enquanto alguém vai trabalhar? Essa pessoa que trabalha... Então, são vários questionamentos que vêm na minha cabeça. E eu também tenho essa vontade de um dia trabalhar essa pauta. Que é uma grande preocupação. Os índices mostram que o mundo está envelhecendo e aqui no Brasil o número de idosos vem aumentando e o número de crianças que estão nascendo não vem crescendo na mesma proporção. Então, pouca gente nasce, muita gente envelhece. E como é que a gente vai fazer essa manutenção? Então, eu olho para a situação da minha mãe, mais uma vez, eu falo que não é fácil. Então, para quem não tem um pai ou uma mãe com uma doença grave, não tem noção do quão desafiante é, quão é difícil o dia a dia, as responsabilidades, o simples levantar da cadeira, o ir ao banheiro, o se alimentar e, ao mesmo tempo, você tem suas responsabilidades fora de casa. Raramente hoje alguém consegue ficar só dentro de casa cuidando da sua família. Quem consegue hoje ter essa base familiar tradicional do passado, ok, mas hoje em dia não é a grande regra. A regra, na verdade, é muita gente sair de casa para ter que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Porque quando a gente se coloca na posição de mãe, a gente sobe o tom na autoridade. Porque mãe e pai é isso, é uma autoridade perante um ser humano. Então, naquele momento, eu me coloco como filha com condições de ajudar a minha mãe. Então, por vezes, até com ela, eu converso, preciso te falar, eu sou a filha. Mas eu acho para poder convencer. E quando precisa, né? Porque a doença da mente, doenças neurológicas, às vezes elas colocam, e até a questão da idade, às vezes não precisa nem ter uma doença. Né? O fator idade já coloca ali o ser humano para ter comportamentos juvenis, infantis, que às vezes precisa ter alguém ali para corrigir. Então, assim, hoje eu não encaro como um problema, é uma missão de vida. E eu tenho exercido ela da melhor forma possível, mesmo por muitas das vezes olhando para a minha vida e falando assim, eu estou errando. Eu estou errando enquanto filha, eu poderia fazer mais que a minha mãe. Mas, enfim, no final das contas... no final das contas, a gente vive nessa constante cobrança. Sem perceber. Exato. Uau! Agora chegou o seu prato escolhido e a gente quis fazer uma repaginação aqui de sanduíche, trazendo alguns incrementos saudáveis aqui, de saladinha, batata chips, vamos comer agora. E aí você dá a nota depois do que você achou. Maravilhoso. Como é a Mayara na cozinha? Ixi, Mayara na cozinha é muito boa na massa e no doce, no brigadeiro, no bolo. Arraso. Mas sabia que lá em casa, quem cozinha de verdade, refeições é o Ibanez? Jura? É ele. Ele que faz tudo. Todos os pratos ele consegue fazer mesmo. Então eu sou daquela que pega uma taça, sento e fico de frente acompanhando. Um porteiro de cozinha maravilhoso, o melhor dos mundos. Não dá e pra você, tudo, me conta, cozinha bem? Eu morei na zona rural, em roça, 10 anos da minha infância. Até meus pais hoje moram numa casa que tem fogão a lenha e tudo, então eu tenho uma raiz interiorana bem, bem forte. E aí a minha mãe sempre foi da cozinha e tudo, e trabalhava fora em buffet, e aí fui aprendendo. Mas por quê? Porque eu tinha ela como referência. Eu até tenho uma rotina de ir pelo menos uma vez na semana visitá-los, e ela cozinha para nós, pergunta o que quer que faça de refeição, e eu vejo que isso é uma forma de demonstrar amor. Eu falo assim, que todos nós somos servidores. Alguns são servidores públicos, outros são servidores dentro do setor privado, mas nós somos servidores dentro da nossa casa. E eu falo que o sucesso de uma família está no servir. Então, a mesa em si... É um ritual, né? É uma bênção. Né? Você poder reunir ali com as pessoas que você mais ama. Não, essa não é a minha característica de cozinhar ali para servir a minha família e tudo. Mas graças a Deus, no meu caso, lá em casa, tem o Ibanez que faz. Mas o tá ali na mesa, sabe? O que você gosta?
Eu sou como se fosse uma menina criada com vó. Eu gosto exatamente disso aqui, ó. Hambúrguer, massa. Galera do agro aí. Com frango. Prefiro um frango do que uma galinha caipira. É. Ai, amo um filé. Mas você não é Agora, ibanês não. Ibanês é assim. Cocá, galopé, Jura? bacalhau. Aí ele vai também para todo tipo. Eu gosto de tudo. Eu acabo beliscando um pouquinho, sabe? Mas meu paladar é kids. É? Paladar kids. E seu filhote? Igual a mim. Jura? Hoje eu tento corrigir meu filho. Tento ensinar ele a comer comidas saudáveis. Mas ao mesmo tempo, durante a gestação, né? Comi o quê? Comidinhas gostosinhas. E o bom que eu tô aqui vendo com vocês é que é plenamente possível comer comidas gostosinhas no paladar kids, popularmente falando, óbvio, mas com sabor e saudável. Olha que delícia. A gente pôs uma rúcula, tem cebolinha, a batata, os chips bem sequinha, então ela não é aquela batata gordurosa. E aqui o hambúrguer bem suave com picles, então Delícia. traz muito sabor e dá pra gente fugir da dieta, tem a caloria, obviamente, mas você lida com a refeição de maneira diversificada, né? Você tem a oportunidade de fugir do óbvio, do arroz com feijão, que a gente está acostumada Eu amei. a comer, Tô muito feliz aqui nesse programa, viu? né? Comendo meu prato preferido, hambúrguer saudável. Agora eu gostaria de fazer essa pergunta polêmica, que eu vejo que é a curiosidade de muita gente, você até se posicionou nas redes sociais recentemente sobre isso, que é a Maiara candidata. A Maiara como a política mesmo de frente, ter uma possibilidade de se candidatar, é uma possibilidade, é algo realmente que está fora do seu radar nesse momento, mas qual que é a sua perspectiva, assim, dentro do cenário político? Pois é, Priscila, eu tenho recebido tanto essas perguntas. Eleições, eu falo que já se antecipou, né? Eleição nem era para estar acontecendo aí, esse burburinho, mas pelo sei lá como é que tá no Goiás, mas aqui no Distrito Federal tá demais. E eu falo assim, eu já me sinto eu sou política por estar agregada. Eu não exerço mandato. Hoje eu não tenho como assumir determinadas obrigações por não poder assumir essas obrigações. Então eu tenho um limite, que eu posso ir até determinado ponto. Quando chega em determinado ponto, eu não posso ultrapassar aquela barreira. E por vezes as pessoas questionam, por que você não faz isso, por que você faz aquilo? Porque eu não posso. Eu estou nesse momento de estar ao lado do meu marido, cuidando das ações sociais. E faço isso com maestria, com amor, com muita gratidão. E aí vem logo o questionamento. Ah, mas está fazendo isso porque vai se candidatar. E aí, por vezes, eu não vou falar, eu não vou descartar, né, o que o futuro pode vir a reservar. Mas hoje a resposta é não. Não porque você não quer. Não, eu não vou dizer assim, eu gosto do que eu faço, mas eu também não vou peitar o universo porque eu preciso ser política. Não. Eu acho que se não for para ser, tá ótimo, como eu te falei. Chegou numa fase da minha vida que eu me sinto já, estou me realizando, mas hoje eu sinto que eu já estou bem encaminhada, que eu já consegui realizar um bom trabalho. Então, se eu puder contribuir mais, ok. Se não, se hoje o cenário, e é o que está acontecendo, hoje o cenário não é para mim, a próxima eleição, ela já está praticamente aí se desenhando, e eu não sou peça desse cenário político. Por quê? Tenho outras ambições que envolvem mais na iniciativa privada, eu tenho outros desejos, outros sonhos, e o político mesmo, que já está aí enraizado, é o ibanês. Então, assim, hoje a resposta é não. Porque eu não vejo hoje uma necessidade. Pode se mudar o jogo? Pode. Mas hoje eu falo, hoje não. E é bacana você ter esse senso de suficiência, assim, de realmente colocar na balança tudo.
olhar o cenário com mais clareza, né? Então, eu gosto muito de dizer para algumas pessoas que atuam na política que se quer conhecer alguém verdadeiramente, dê poder a ela. Então, você manter esse senso de suficiência é muito bacana ouvir essa sua sensatez de saber que talvez não é um momento, mas não é um nunca. Não é um... Então, você vem construindo uma carreira aí muito sólida, de muito trabalho, a gente vê o quanto você trabalha, você se dedica, e hoje eu passei a te admirar mais, porque a gente tem uma história de vida semelhante e a gente já criou-se uma afinidade antes e agora acompanhando você em outros papéis, não só na política, não só sendo esposa do governador do Distrito Federal, eu passo a te admirar ainda mais e espero que você trilhe essa jornada aí por muito e muito tempo. E como você falou sobre o papel de um grande homem, só é mais contundente, só é mais efetivo se tiver ao lado uma grande mulher. Exatamente. E questão da política, eu acredito muito que todos nós somos regidos pela política. Mesmo aqueles que não suportam, que não gostam de falar de política, que detestam a política, esses principalmente, esses é que são conduzidos pela política mesmo. Então eu digo que por mais que eu não venha a concorrer ao mandato eletivo, eu certamente continuarei ali nos bastidores da política, porque eu acredito que é através da política que a gente vai conseguir crescer no nosso território, no Distrito Federal, no Centro-Oeste, no Brasil. Tudo é política, e tudo né? É política, isso precisa acontecer. A gente está alimentando aqui. O investimento que vem no política agro pura. vem pela política. É muito do que acontece. A gente está dialogando sobre marketing, sobre alguns outros assuntos, mas tudo voltado a questões de política. A estrada, o alimento, a tecnologia, tudo envolve a política. E é impressionante isso que você disse, que eu acho assim, de suma relevância ter essa clareza de mostrar que aqueles que não se preocupam com política são os mais influenciados por ela. Exatamente. Agora nós vamos fazer uma pausa aqui, bem brevezinha, para apreciar esse cardápio de primeira e logo mais voltamos já. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça! A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta agora nessa reta final, infelizmente, né? Eu sei que você tem seus compromissos, mas queria que você deixasse um recado de força por tudo que você disse, por tudo que você representa. Eu acho que não só na sua vida profissional, como na sua vida política, pessoal. Obrigada, meu amor. E eu queria que você dissesse para as jovens advogadas, empresárias ou para as mulheres que pretendem ter essa vida, quais são os caminhos que elas devem trilhar, qual seria a expectativa com relação a isso. Eu queria que você dissesse um pouco da sua trajetória, assim, o que pode ficar de conselho para as mulheres. Olha, Priscila, e vindo pra cá, eu tava ouvindo aquela música, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. E é mais ou menos isso. O que a gente precisa ter, na verdade, é a convicção de que a gente precisa caminhar na vida. Então, independente de quem é aquela mulher, onde ela tá, ela é uma primeira-dama do município, do estado,
ela é uma gerente, ela é uma coordenadora de equipe, ela é uma dona de casa, ela é uma professora, seja o que for, qual o papel dessa mulher? Quando a gente se posiciona na vida, quando a gente entende qual é a nossa missão perante uma família, perante uma sociedade, a gente tem a coragem de dar o primeiro passo, de fato o chão vem. O grande desafio que eu vejo que todas nós temos aqui no nosso dia a dia é exatamente acordar com coragem todos os dias. Então, o que me move hoje é a incerteza. A incerteza, a gente falou aqui muito sobre medo, receio, mas a incerteza é algo positivo. O você não saber como será o dia de amanhã é uma camisa de coragem. É o que todos os dias te faz te levantar e falar assim, não tem opção de desistir, não tem opção de ficar aqui quieta. Eu não tenho opção. Por mais que quando você aqui nos bastidores comentou comigo, Mayara, você está numa posição em que você pode se dar ao luxo de não fazer nada. E eu posso me dar a esse luxo. Mas a incerteza do que eu vou viver lá na frente, e nada disso eu estou falando sobre o financeiro, mas a incerteza de que sentimentos eu vou ter lá na frente, quem serei eu lá na frente, o que ao olhar o retrovisor da vida eu vou olhar para quem eu fui. Então essa incerteza é o que me faz todos os dias ter vontade de ir além, sabe? Eu tenho um ser humano que hoje eu estou conduzindo na vida, que é o meu filho, ele tem apenas 6 anos, e eu tenho vontade de ser uma excelente mãe para ele, mas ao mesmo tempo eu quero que um dia, estando aqui em vida ou não estando mais aqui em vida, que ele olhe e me fale assim, poxa, minha mãe fez um excelente trabalho, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, porque na maioria das vezes aquela lembrança do ir buscar na escola é o que marca na vida de uma criança, de um adulto, ter essas lembranças, mas ao mesmo tempo a perspectiva de futuro de quem a gente carrega na nossa família está muito atrelada ao que a gente realizou profissionalmente, e ainda assim aquelas mulheres que estão em casa. Então o que grande parte dessas mulheres que estão em casa trabalhando, servindo a sua família, preparando um prato, cuidando da casa, deixa uma memória afetiva e de cuidado e de gratidão para aquela criança. E aí, como líder, hoje eu me vejo muito como líder de tantas outras mães aqui no Distrito Federal, de tantas outras crianças, famílias, servidores públicos. Eu carrego muito essa missão eu sei que eu não vou agradar a todos, eu sei que nem todos irão enxergar os desafios, as dificuldades, mas eu me coloco na posição de mãe dessa cidade, sabe? Pecando, errando, mas tentando fazer, tentando evoluir. No seu melhor. Dando o meu melhor. Então, agora, para finalizar essa sobremesa que é a sua predileta, vamos ver que nota você dá. Olha, eu vou dizer, prato de primeira mesmo, viu? Meu prato preferido, hambúrguer, com a minha sobremesa preferida, brigadeiro. A gente só vê por aqui. Esse foi mais um Cardápio de Primeira, edição especial aqui em Brasília. Peço que vocês continuem nos acompanhando, porque vem muitos programas incríveis por aí.